Oi meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Minuto Sabedoria do Espiritismo. É um grande prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. Se você gostar do meu conteúdo, deixa o like, compartilhe, se inscreva no meu canal. Fico muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é ao mesmo tempo a causa da sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os povos da terra, para proclamar os mesmos princípios e o transmitir aos mais ignorantes, aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. Então, meus amigos, esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou lendo para você, para que a gente possa conversar um pouquinho hoje sobre o que Jesus quis nos dizer nesse Evangelho. Então, aqui Jesus nos diz que quando a gente começa a espalhar o Espiritismo, quando a gente começa a falar a palavra do Espiritismo, ensinar as pessoas o Espiritismo, a gente começa a entender que a gente vai ter certos dissabores lá na frente. A gente vai começar a tentar falar para as pessoas talvez não vão querer escutar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui Jesus quis dizer que nem a imprensa, aquela imprensa maior, que talvez levasse muitos séculos para aquela notícia ser propagada, ela talvez não teria tanto impacto quanto a propagação do Espiritismo, porque a propagação do Espiritismo está em todas as partes, em todos os lugares, com os médiuns que trabalham para o Senhor. Os médiuns que vão levando a palavra do Espiritismo, que vão propagando essa palavra, que vão ensinando as pessoas que a gente é espírito num corpo, que a gente tem que estudar o Espiritismo, que a gente tem que seguir o Espiritismo para que a gente possa evoluir espiritualmente. Mas, por entanto, nesse momento que a gente vai falando sobre o Espiritismo, que a gente vai explicando sobre o Espiritismo, a gente não vai impondo isso às pessoas. Isso tem que ser algo natural, tem que vir da alma, tem que vir do coração. A gente vai explicando às pessoas como funciona o Espiritismo, a gente vai explicando às pessoas por que é tão importante o estudo do Espiritismo. Mas a gente não vai impor isso à pessoa, a gente não vai dizer para a pessoa que ela tem que seguir o Espiritismo, que ela tem que seguir os ensinamentos espirituais, porque isso é o livre-arbítrio de cada pessoa. Estamos aqui na Terra para uma evolução espiritual, mas só vamos conseguir essa evolução espiritual quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a avaliar a nossa vida. Porque Jesus quis dizer ali que não importa a imprensa grande, que o Espiritismo ele não ia ser esquecido, ele não ia ser banido. O Espiritismo se propagou pela Terra, se propagou por toda a humanidade, que ele passou muitos anos, milhares de anos para conseguir chegar aqui. Então a gente começa a perceber que a espiritualidade ela está em toda parte, ela está em todas as pessoas, porque todos nós somos espíritos encarnados num corpo. Então, quando uma pessoa não entende muito sobre o Espiritismo, ela tende a ir para o lado materialista. Ela tende a pensar que aqui na Terra aqui é o material, que aqui é o mais importante. Nós estamos vivendo numa era de evolução espiritual, no qual os médiuns estão todos juntos, unidos por um único objetivo: espalhar o Espiritismo por toda a humanidade. Então, por mais que a imprensa faça barulho, ou por mais que uma pessoa tenha uma imprensa gigantesca, nada vai se comparar à propagação do Espiritismo, porque a propagação do Espiritismo ela vem há muitos séculos atrás, há milhares de anos atrás, no qual Jesus deixou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começa a perceber que se a gente vai estudando o Espiritismo, se a gente vai tentando levar o Espiritismo para as pessoas, a gente vai se conectando com o mundo espiritual. Quando a sua vida começa a dar errado, quando as coisas na sua vida começam a dar errado, você tem que começar a perceber que nós somos espíritos encarnados no corpo, estamos aqui na Terra de passagem, estamos aqui para uma evolução espiritual. Então você começa a pensar que está dando tudo errado na sua vida, tem pessoas que as coisas vão se tumultuando, vão fechando assim, tudo errado na sua vida e as pessoas não vão entendendo. Por quê? Porque está longe do espiritual, está longe da oração, aquela oração que vem de Deus, aquela oração que vem do coração. Então a gente tem que começar a pensar: o que está acontecendo na minha vida para dar tudo errado na minha vida? O que está acontecendo na minha vida que eu não estou conseguindo ser feliz? Que eu não estou conseguindo me conectar com o espiritual? Então o estudo do Espiritismo é totalmente caridade. O estudo do Espiritismo é totalmente amor.
as pessoas, elas não ficam impondo o espiritismo umas para as outras. As pessoas, elas vão levando o espiritismo com amor, com carinho, com generosidade. Quando a gente não entende sobre o espiritismo e quando a gente tem essa vontade de entender o espiritismo, a gente começa a estudar o espiritismo, ler livros espíritas, para que a gente possa entender melhor a nossa vida, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo no nosso planeta. Porque quando a gente vai se questionando, por que comigo eu fiquei doente, por que eu bati o carro, por que certas pessoas da minha família morreram, por que eu perdi meu emprego, por que eu fui traído, por que eu tenho essa família? A gente vai se questionando muito sobre isso e a gente vai se vitimizando. Então a gente tem que entender, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai começar a abrir nossa mente, a gente vai começar uma evolução espiritual. A gente vai abrindo a nossa mente, a gente vai estudando o espiritismo, a gente vai entender que estamos aqui na Terra de passagem, estamos aqui na Terra para aprender, estamos aqui para evoluir, que todos nós sofremos. A gente não pode se vitimizar com o nosso sofrimento, porque todos nós sofremos. Quando a gente começa a medir dores, quando a gente começa a entender que a gente, eu sou inferior porque eu estou sofrendo, fulano não está sofrendo. Todos nós estamos aqui para um sofrimento, para a nossa evolução espiritual. Se vocês botarem para mim nos comentários quem nunca sofreu, que eu nunca sofri, eu nunca passei por uma dor, eu até vou responder você aí embaixo e vou dizer, você está mentindo para mim. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por dores, todos nós passamos por sofrimento. E é o sofrimento, é a dor que nos faz evoluir. Porque quando a gente vai entendendo o mundo espiritual, quando a gente vai entendendo o espiritismo, a gente começa a entender a nossa vida. Então eu convido a você para vir junto comigo estudar o espiritismo segundo o espiritismo, Minutos de Sabedoria do Espiritismo. Convido você, meus amigos, a interpretar o Espiritismo de uma forma em que eu possa explicar para você o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui eu estou falando para você, que todos juntos a gente começa a entender melhor o Espiritismo. Quando a gente estuda através da nossa vida, a gente pode estudar o Espiritismo através da nossa vida. Quando a gente passa por situações na nossa vida, a gente se pergunta, por que comigo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou sofrendo essa decepção? A gente vai estudando o espiritismo, a gente vai ver que a nossa vida fica mais fácil, porque a gente vai tentando entender que todos nós precisamos passar por algo para nossa evolução espiritual. Tem muitas pessoas aqui na Terra que elas passam aqui como se fossem bonecos, fantoches, elas vão vivendo a vida dos outros, vão fazendo fofoca dos outros, elas vão tentando levar o nome dos outros na lama, e isso é muito triste, porque a gente vai vivendo a vida do outro e não vai vivendo a nossa vida. Então quando a gente se prejudica com uma fofoca, com algo que alguém está falando sobre nós, a gente se pergunta, por que comigo? Então a gente não tem que se questionar, a gente tem que pensar, estou aqui para aprender. As pessoas difíceis de lidar nos fazem entender como a gente não deve ser. E quando essas pessoas vêm para nossa vida, a gente começa a perceber como a gente não deve ser. Então, quando você tem uma pessoa difícil na sua vida, quando você toma uma decepção, quando você fica muito tempo no sofrimento, você começa a entender que você está ali para passar por aquilo ali. Por que você tem que passar por aquele sofrimento? Por que você tem que passar por aquela traição? Por que você tem que passar por aquela fofoca? Por que a pessoa foi injusta com você? Você começa a pensar que você precisa passar por aquilo ali para uma evolução espiritual. Então, quando aqui diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho ele nunca vai ser banido, que o Evangelho vai ser exposto às pessoas, que os médiuns estão aqui para ajudar, estão aqui para passar para as pessoas, Jesus quer dizer que a missão nossa como médiuns é ajudar as pessoas, através de qualquer forma, através de uma palavra, passando o Espiritismo adiante. Então, se você hoje está aí do outro lado da telinha, se achando inferior, se achando triste, dizendo por que com você está acontecendo isso, por que você está sofrendo esse momento, por que com você está passando esse momento tão difícil, você, meu amigo, você, minha amiga, tenta entender que todos nós estamos aqui para sofrer, todos nós estamos aqui para uma evolução espiritual. Se você perguntar para o seu vizinho do lado, para o seu vizinho da frente, para os seus parentes, para os seus amigos, se alguém não sofreu nessa vida, a pessoa vai lhe dizer que passou por algum sofrimento, sim. Porque a gente precisa desse sofrimento para a nossa evolução espiritual. Até porque a gente traz uma bagagem de outras vidas, a gente já viveu muitas vidas, a gente traz uma bagagem de outras vidas que a gente tem que pagar nessa vida. Então é aqui e agora que a gente começa a ter o nosso débito. A gente tem um cartão de crédito no mundo espiritual, no qual a gente volta para lá e a gente resgata os nossos débitos que a gente ficou devendo. A gente resgata aquilo que a gente tem que melhorar como ser humano. Então não se sinta coitadinho, não se sinta coitadinha porque você está sofrendo. Lembre-se,
O sofrimento nos faz evoluir como pessoas, como espíritos dentro de um corpo e tendo a nossa fé em Deus, porque quando a gente tem uma fé em Deus, a gente começa a nossa evolução espiritual. Eu trago aqui para você hoje que se você tiver fé em Deus, se você lutar pela sua vida e se você levantar, se você começar a pegar a sua vida e dizer eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus, eu vou para frente, você consegue. Então eu quero passar aqui hoje para você. O Evangelho segundo o Espiritismo é caridade, é amor, é compaixão do outro. Quando eu falo Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu falo de Espiritismo, estou falando de caridade, estou falando de amor, seja através de uma palavra ou de uma ação. Então a gente tem que começar a pensar como a gente está sendo. Eu sempre vou falar aqui nos meus vídeos, como você está sendo como ser humano hoje. Hoje você foi um ser humano melhor, o que você tem que mudar na sua vida? Isso você tem que pensar hoje. Eu penso, você pensa, todos nós precisamos evoluir espiritualmente. O que você está fazendo para tornar a sua vida melhor e os que estão em volta de você melhor? Você está passando o Espiritismo, você está estudando o Espiritismo, lembrando você que o Espiritismo é caridade, que o Espiritismo é amor, é quando eu ajudo o próximo, é quando eu me preocupo com o próximo, eu já estou fazendo a caridade, já estou passando o Espiritismo adiante. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia hoje aqui comigo. Gratidão do fundo do meu coração. Que Deus possa derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida bênçãos, enormes bênçãos, com o merecimento de cada um de nós. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.